Bom, agora vamos ver mais algumas dicas sobre a adição de componentes no desenho esquemático. A primeira delas é, quando abrimos o menu de gerenciador de bibliotecas a partir do comando add part, vemos que existe uma barra de busca de componentes aqui no menu inferior. Então, podemos utilizar essa busca para encontrar componentes que desejamos. Por exemplo, se eu estou procurando pelo circuito integrado do LM555, eu posso digitar aqui LM555, apertar Enter e fazer a minha busca. Veja que ocorre um problema. Qual é o problema? Ele não encontrou um padrão. E essa busca do Eagle, ela não é igual à busca do Google, que possui alguns mecanismos inteligentes para transformar a string que você inseriu em alguma busca popular de componentes. Ela é uma busca de padrão, padrão de caracteres. Então, ele está tentando encontrar um componente que possui exatamente esse nome, sem nenhum caractere a mais nem a menos. Para utilizar isso de maneira mais inteligente, nós precisamos usar os caracteres coringas de busca. Por exemplo, o caractere asterisco, ele corresponde a um conjunto de qualquer número de caracteres que venha, no caso aqui, antes do padrão 555. E se eu colocar um asterisco no final também, opa, aqui, eu estarei buscando por qualquer string, qualquer componente, que possua 555 no início, no meio ou no fim de um nome inteiro. Veja que ele encontrou vários amplificadores aqui, além dos LMs que nós estávamos buscando, que estão aqui na biblioteca linear. Então, voltando, se nós procurarmos por LM555 asterisco, nós vamos encontrar componentes que começam com a sequência LM555 e possuem qualquer número de caracteres após essa sequência desse padrão. No caso, nós encontramos o LM555D e o LM555N, que são duas variações do mesmo dispositivo. Basicamente, uma delas possui o encapsulamento DIL08, que corresponde a 08 pinos, que seria o componente PTH, ou a versão SMD do mesmo, como você pode ver aqui na footprint. E veja que na versão SMD, a grande diferença é que os pads eles são da mesma cor que as trilhas da PCB, no caso da layer top, por isso aparecem em vermelho. Ou seja, não há furos, o componente é soldado sobre a superfície. Daí vem a sigla SMD, montado sobre a superfície. Então, nesse caso, vamos escolher o componente com a versão PTH, que é a versão com furos na placa, e vamos inseri-lo no nosso circuito. Ao dar OK, eu tenho aqui a inserção do componente. Uma coisa interessante é que, além de girar o componente com o botão direito, eu também posso espelhar o componente horizontalmente, utilizando o botão do scroll do mouse, que seria a rodinha do mouse pressionada. Se você não tiver esse terceiro botão, é possível usar o comando mirror após posicionar o componente. Mas caso você tenha o terceiro botão do mouse, na rodinha, você pode pressionar a rodinha e ele vai fazer o espelhamento horizontal do componente. Então, quando eu pressiono a rodinha, ele espelha os pinos que estão do lado esquerdo do componente para o lado direito, ou seja, um espelhamento horizontal. Vou posicionar o componente e apertar o botão Stop.